Era uma vez uma fé que respirava, que sentia, que questionava. Uma fé que não cabia em manuais doutrinários ou em respostas pré-formatadas, mas que pulsava no peito de homens e mulheres comuns diante dos mistérios insondáveis da existência. Durante gerações, nós, buscadores sinceros, fomos apresentados a um mapa detalhado, com rotas traçadas, fronteiras bem definidas e todos os caminhos perigosos devidamente sinalizados em vermelho. Esse mapa, nos disseram, era a própria fé. Nossa missão era simples: segui-lo à risca, não desviar 1 milímetro sequer. A promessa era de que, ao final da estrada, encontraríamos aquilo que tanto buscamos: paz, propósito. Um sentido que preenchesse o vazio que, vez ou outra, sussurra em nossas almas. E durante um tempo, talvez isso tenha funcionado. A obediência cega traz um certo conforto, a sensação de que estamos no controle, de que estamos fazendo a coisa certa. Mas e quando o coração começa a sussurrar uma melodia diferente? E quando as perguntas que insistimos em calar tornam-se tão altas que ecoam em nossos momentos de silêncio? E quando a vida, em sua complexidade brutal e bela, simplesmente não se encaixa mais nos quadradinhos coloridos do nosso mapa? Existe uma inquietação que não é falta de fé, mas talvez seja o seu renascimento. Um chamado que vem das profundezas do nosso ser, que questiona não a existência de Deus, mas a forma como fomos ensinados a nos relacionar com Ele. Você já sentiu isso? Aquele incômodo sutil durante um sermão que parece mais focar no inferno do que no amor? A estranheza ao ver julgamento onde deveria haver acolhimento? A sensação de que a grandiosidade do Criador do Universo não pode estar contida de forma tão simplória nas disputas e dogmas de uma única instituição? Essa inquietação, meu amigo, minha amiga, não é o inimigo da sua espiritualidade. É, na verdade, o convite mais sincero que você poderia receber. É o chamado para uma jornada muito mais profunda, muito mais rica e, sim, muito mais assustadora. É o convite para trocar o mapa pela bússola. O mapa te dá a ilusão de controle, mostrando cada curva do caminho. A bússola, por outro lado, aponta apenas uma direção, norte. E o norte, nesta analogia, é o próprio coração de Deus. O resto você terá que caminhar, explorar, errar, se perder e se encontrar. A fé do mapa é sobre certezas. A fé da bússola é sobre confiança. E é justamente aqui que a figura de um carpinteiro da Galileia, chamado Jesus, se revela de uma forma tão perturbadoramente fascinante. Observe-o, não através das lentes embaçadas pela tradição, mas com os olhos de quem está vendo aquela história pela primeira vez. O que você vê? Um homem com todas as respostas? Ou um homem que vivia as perguntas mais profundas? Suas parábolas não eram manuais de instrução, eram quebra-cabeças cósmicos, convites para uma reflexão que mexia com os alicerces da realidade. Ele não chegou às pessoas com uma lista de regras, mas com um profundo olhar nos olhos, capaz de enxergar a história inteira de uma pessoa, suas dores, suas falhas, seus sonhos adormecidos, em um único instante. Ele desafiou a religião estabelecida de seu tempo, não para destruí-la, mas para apontar para o que havia por trás dela. Um Deus que não era um contador celestial, anotando débitos e créditos, mas um pai, cujo coração pulsava de amor pelos seus filhos. Esse é o primeiro e mais crucial segredo que precisamos redescobrir. A mensagem de Jesus era, e sempre será, um convite para um relacionamento, não a imposição de um regime. A bússola interior e os caminhos inesperados. É assustador trocar a segurança do mapa pela liberdade da bússola, porque a bússola aponta para territórios desconhecidos, muitas vezes localizados bem longe das estradas largas e seguras que todos percorrem. Ela nos guia para os desertos da solidão interior, onde somos forçados a encarar nossos próprios ecos. Ela nos leva a atravessar rios de dúvida, onde nossa fé, antes um adorno na lapela, é testada até sua essência mais pura. E, no entanto, é nesses lugares inóspitos que acontece o milagre mais silencioso e transformador. Começamos a ouvir uma voz que não é mais o ruído do mundo, nem o repeteco das opiniões alheias, mas um sussurro profundo e ancestral que vem do núcleo do nosso ser. Alguns chamam isso de intuição, outros de consciência, e dentro da tradição cristã, podemos ousar chamar da voz do Espírito Santo. É essa voz que o salmista descreve ao dizer: guia-me mansamente a águas tranquilas. A jornada
não é sobre encontrar todas as respostas. É sobre aprender a fazer as perguntas certas e, sobretudo, sobre aprender a silenciar para ouvir a direção que essa bússola interior está apontando. E o que essa bússola nos revela? Ela nos mostra que os maiores tesouros espirituais muitas vezes estão escondidos nos lugares que a religião do mapa nos ensinou a temer. A dúvida, por exemplo, não é o oposto da fé, mas o seu combustível. A dúvida honesta é o que nos impede de engolir respostas prontas e nos empurra para uma busca pessoal e autêntica. É o que transforma um credo herdado em uma convicção conquistada. Da mesma forma, a vulnerabilidade tão combatida por uma cultura que idolatra a força inabalável é, na verdade, o portal da graça. É quando admitimos que não sabemos, que estamos cansados, que estamos quebrados, que abrimos espaço para que algo maior que nós atue em nossa história. Um consultor financeiro, acostumado a prever mercados e controlar variáveis, pode encontrar sua experiência espiritual mais profunda não no auge de seu sucesso, mas no momento em que seu mundo desaba, e ele, de joelhos, percebe que o controle é uma ilusão e que sua única âncora real é uma confiança que vai além da lógica. Essa rendição não é derrota, é a chave que abre a porta para uma força que não é nossa, mas que se torna perfeita justamente na nossa fraqueza, como bem lembrou o apóstolo Paulo. Esta jornada é, portanto, profundamente pessoal e intransferível. Ninguém pode caminhar por você. Um professor de literatura, por exemplo, pode passar anos analisando a obra de grandes escritores, decifrando metáforas e estruturas narrativas. Mas ele só sentirá verdadeiramente o poder transformador de uma poesia quando aquelas palavras ecoarem com uma dor ou uma alegoria íntima de sua própria vida. Com a fé é a mesma coisa. Você pode decorar versículos, frequentar os melhores cultos e ouvir os pregadores mais famosos. Mas o momento de virada, o verdadeiro encontro, acontece na solidão de seu quarto, no silêncio de seu carro ou no meio de uma floresta, quando uma verdade te atinge não como informação, mas como revelação para a sua alma. É um diálogo entre o seu espírito e o divino, um diálogo que ninguém mais pode ouvir ou intermediar. E é justamente essa natureza íntima e direta do caminho que assusta qualquer sistema que queira manter o controle. Porque um coração que aprendeu a ouvir a própria bússola interior se torna impossível de ser manipulado. E aí, está fazendo sentido para você? Consegue se enxergar nessa jornada da bússola, trocando a segurança do mapa pela aventura de um relacionamento real? Se esse convite tocou algo dentro de você, eu tenho um pedido especial. Em vez de apenas pedir para você se inscrever no canal, o que eu também vou pedir, é claro, eu quero convidar você para uma pequena prática, um experimento de 1 minuto. Pausa este vídeo agora só por um instante. Feche os olhos e, em vez de recitar uma oração que decorou, faça uma pergunta sincera, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Pode ser qualquer uma. Deus, o que o Senhor quer que eu sinta hoje e não apenas que eu faça? Ou qual é o próximo pequeno passo nessa minha jornada de confiança? Apenas pergunte e fique em silêncio ouvindo a bússola. Não espere um trovão, apenas sinta. Depois volta aqui e me conta nos comentários qual foi a sua pergunta. Ou, se preferir, simplesmente escreva: estou ouvindo a bússola. Sua experiência pode ser o sinal para outro alguém que também está buscando. Sua jornada importa para a nossa comunidade. E falando nela, inscreva-se no canal para não perder os próximos passos dessa conversa. Vamos caminhar juntos. A linguagem secreta das Escrituras, para além da superfície. Ao embarcarmos nessa jornada guiada pela bússola do coração, um novo mundo começa a se abrir diante de nós, especialmente quando nos debruçamos sobre as páginas das Escrituras. O texto, antes talvez previsível e plano, ganha profundidade, cor e movimento. Percebemos que a Bíblia não é um simples livro de regras ou um compêndio histórico linear, mas uma biblioteca sagrada, repleta de uma linguagem secreta e viva, uma linguagem que fala diretamente à alma daqueles que estão dispostos a ler com os olhos do coração. Essa não é uma busca por códigos ocultos ou mensagens cifradas no sentido conspiratório, mas a percepção de que a verdade mais profunda muitas vezes está vestida de símbolo, metáfora, poesia e paradoxo. É a diferença entre ler a parábola do filho pródigo como uma simples história sobre um jovem rebelde
e percebê-la como um espelho da condição humana, um retrato do coração do Pai, que corre em nossa direção muito antes de termos conseguido pronunciar nosso discurso de arrependimento por completo. A palavra de Deus, nesse sentido, deixa de ser uma sentença estática e se torna um diálogo dinâmico, onde o mesmo versículo pode nos sussurrar uma verdade diferente em diversas estações da nossa vida, porque nós estamos mudando e o Espírito por trás da palavra está constantemente a nos conduzir a toda a verdade. Tomemos como exemplo as curas realizadas por Jesus. Um olhar superficial vê apenas a manifestação de poder sobrenatural, a suspensão das leis naturais. E é de fato isso também. Mas um olhar guiado pela bússola interior percebe camadas de significado que falam diretamente à nossa condição existencial. O homem cego de nascença, cuja história é narrada no Evangelho de João, não representa apenas um milagre físico espetacular. Ele é a representação de toda a humanidade, que nasce imersa em uma cegueira espiritual, incapaz de enxergar a luz divina, os propósitos mais profundos e a sua própria identidade sagrada. O lodo que Jesus aplica sobre seus olhos e o mandamento para se lavar no tanque de Siloé falam de um processo, uma cooperação entre a graça divina e a obediência humana, um convite para participar da própria cura. Quando ao final o homem exclama, "Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo", ele não está apenas descrevendo um fato físico, ele está proclamando a essência de toda experiência de conversão, de todo despertar espiritual. É a passagem das trevas da ignorância e do desespero para a luz do significado e da esperança. Cada milagre de Jesus, portanto, é uma janela que se abre para uma realidade espiritual mais ampla. Um convite para que nós também busquemos a cura para as nossas cegueiras interiores, as nossas paralisias da vontade e as nossas lepras da alma que nos isolam da comunidade e do amor. Da mesma forma, quando Jesus fala insistentemente sobre o reino dos céus, ele não está se referindo primariamente a um local geográfico ou a uma recompensa pós-morte. A expressão em si já é um convite à decifração. O reino fala de governo, de soberania, de uma realidade onde a vontade do rei é plenamente realizada. Os céus apontam não para as nuvens, mas para a dimensão espiritual, a esfera do divino. O reino dos céus, portanto, é a realidade do governo de Deus. É a dimensão do Espírito que irrompe na história humana. E a declaração mais revolucionária de Jesus sobre isso é quando ele afirma, de forma clara e direta, que o reino de Deus está dentro de vós. Esta é talvez uma das frases mais subversivas e transformadoras já pronunciadas. Ela desloca a busca espiritual de templos suntuosos, montanhas sagradas ou rituais externos, e a recoloca no santuário interior do coração humano. O acesso ao governo de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a alegria inabalável e ao amor que não falha, não é uma questão de viagem espacial, mas de profundidade existencial. É uma jornada para dentro, um mergulho nas águas profundas do nosso próprio ser, onde descobrimos que estamos e sempre estivemos conectados à fonte. Esta verdade, se plenamente compreendida, dissolve hierarquias espirituais opressivas e devolve a cada homem e cada mulher a dignidade e a responsabilidade de ser um templo vivo do Espírito Santo, um embaixador do reino aqui e agora, o silêncio que fala, a prática esquecida da contemplação. Nessa jornada de escuta da bússola interior e de decifração da linguagem simbólica das Escrituras, nos deparamos com um território essencial, porém negligenciado pela nossa cultura barulhenta e imediatista, o vasto e fértil deserto do silêncio. A sociedade moderna, com seu ritmo frenético e sua overdose de estímulos, nos condicionou a temer o silêncio. Ele se tornou sinônimo de solidão indesejada, de tédio ou de vazio. Preenchemos todos os vazios com ruído, com música, com podcasts, com a televisão de fundo, com a rolagem infinita das redes sociais. No entanto, é justamente nesse espaço silencioso, nessa pausa intencional do mundo exterior, que a bússola interior encontra as condições ideais para se calibrar e que a linguagem secreta do divino pode ser ouvida com mais clareza. Os grandes mestres espirituais de todas as tradições, incluindo o próprio Jesus, compreendiam isso de forma profunda.
As madrugadas solitárias no deserto, as noites inteiras em oração no alto de um monte, não eram um ritual de automortificação, mas uma prática de mergulho na fonte. Era o lugar onde Jesus, em sua humanidade plena, recarregava-se na vontade do Pai, onde ele escutava a melodia pura do amor divino, longe dos clamores conflitantes das multidões. A oração, nesse sentido, deixa de ser um monólogo de pedidos e transforma-se em um diálogo de escuta, um repousar na presença. Esta prática da quietude, que podemos chamar de contemplação ou meditação cristã, não é sobre esvaziar a mente num sentido oriental, mas sobre preenchê-la com uma atenção plena e amorosa dirigida a Deus. É sentar-se como uma criança aos pés do Pai, não para fazer perguntas ou exigir coisas, mas simplesmente para estar. É permitir que as camadas mais superficiais da nossa mente, as ansiedades, as listas de tarefas, as ruminações do passado, se acalmem, como a poeira que assenta num copo d'água turva. Quando a agitação da superfície se aquieta, a água no fundo do copo, que é cristalina, pode ser percebida. Da mesma forma, quando silenciamos o ruído interior, a nossa verdade mais profunda, que é Cristo em nós, a esperança da glória, pode ressoar com a voz suave e delicada do Espírito. Um arquiteto, por exemplo, que passa seus dias resolvendo problemas complexos e coordenando equipes, pode descobrir que sua maior revelação espiritual não vem durante o estudo, mas nos primeiros 5 minutos após desligar o carro na garagem, em completo silêncio, antes de entrar em casa. É no vácuo do ruído que a inspiração divina, aquele sussurro que dá direção e paz, encontra espaço para habitar. Integrar essa prática na rotina é um ato revolucionário de autoconhecimento e cura espiritual. Não é necessário retirar-se para um mosteiro. Basta encontrar, com criatividade e desejo, pequenos oásis de silêncio no deserto do nosso dia a dia. Pode ser acordar 10 minutos mais cedo para sentar-se com uma xícara de chá e apenas respirar, consciente da presença de Deus. Pode ser um momento de quietude no carro antes de entrar no trabalho. Pode ser uma caminhada sem fones de ouvido, permitindo que os sons da natureza e a própria batida do coração se tornem uma oração. Nesses momentos, não buscamos respostas específicas, mas nos sintonizamos com aquele que é a própria resposta. Aprendemos a confiar que Deus fala mais através do seu silêncio amoroso do que através de nossas palavras ansiosas. É nesse solo sagrado do silêncio que a fé deixa de ser um conjunto de crenças intelectuais e se enraiza como uma experiência visceral de pertencimento, de conexão e de amor incondicional. É onde descobrimos que antes de qualquer coisa que possamos fazer ou dizer, nós já somos amados e a nossa simples existência é um ato de adoração. A comunidade como solo fértil, a jornada que não se faz sozinho. Embora a jornada espiritual seja profundamente íntima e pessoal, um erro fundamental que podemos cometer é acreditar que ela deve ser percorrida na solidão absoluta, como um eremita em uma caverna. A verdadeira transformação, aquela que é testada, refinada e solidificada, acontece no cadinho dos relacionamentos, no solo fértil de uma comunidade autêntica. A bússola interior nos guia, mas é na comunhão com outros viajantes que encontramos o encorajamento para continuar nos dias de tempestade, a correção fraterna quando nos desviamos do caminho e a celebração compartilhada quando alcançamos um novo patamar de entendimento. A imagem do Cristo solitário no deserto é poderosa, mas é complementada pela imagem dele, formando um grupo de discípulos, compartilhando a vida, comendo com pecadores e publicanos e instituindo a ceia como um memorial comunitário. A fé que se encerra em si mesma, que se considera autossuficiente e despreza o corpo coletivo, corre o sério risco de se tornar distorcida, orgulhosa e estéril. Como um carvão retirado da fogueira, ela pode brilhar por um instante, mas logo se apagará sozinha, perdendo o calor que a mantinha viva. No entanto, é crucial fazer uma distinção vital aqui. A comunidade que nutre e fortalece a jornada individual não é necessariamente a mesma instituição religiosa rígida e controladora que pode ter nos fornecido o mapa no início. A verdadeira comunidade espiritual, o que alguns chamam de igreja orgânica, não é definida por um edifício, uma denominação específica
ou uma lista rígida de regras de comportamento. Ela é definida pelo amor genuíno e pelo compromisso mútuo de um grupo de pessoas que estão sinceramente buscando seguir a Cristo com a bússola do coração. É um espaço seguro para a vulnerabilidade, onde se pode expressar dúvidas sem ser julgado, compartilhar fraquezas sem ser condenado e celebrar perguntas sem a pressão por respostas imediatas. Nesse tipo de ambiente, um engenheiro naval, acostumado a projetos com cálculos exatos e resultados previsíveis, pode encontrar profunda liberdade ao perceber que sua fé não é mais uma estrutura rígida a ser defendida, mas um organismo vivo que cresce, se adapta e respira graça, e que ele pode contribuir para essa comunidade não com dogmas, mas com sua capacidade de escuta atenta e apoio prático. Nessas conexões autênticas, os dons espirituais de cada um florescem naturalmente, não para alimentar um sistema, mas para servir e edificar os irmãos. Alguém com o dom da misericórdia pode ser os braços consoladores de Cristo para um coração quebrantado. Alguém com o dom do ensino pode ajudar a comunidade a compreender as Escrituras com nova profundidade. Alguém com o dom da hospitalidade pode criar o espaço físico e emocional onde esses encontros transformadores podem acontecer. Juntos, formamos um ecossistema espiritual diverso e resiliente, onde a jornada de um fortalece a jornada de todos. É nessa rede viva de relacionamentos que o amor, o fruto primordial do Espírito, deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma realidade tangível. É fácil amar a Deus em nosso quarto fechado. O verdadeiro teste é amar o irmão que senta ao nosso lado, com suas manias, suas visões diferentes e suas feridas. E é justamente nesse desafio, nesse laboratório do amor, que nossa fé é lapidada, ganha raízes profundas e se revela como a força transformadora que de fato é, capaz não apenas de mudar indivíduos, mas de irradiar cura e esperança para o mundo ao seu redor. Chegamos assim ao limiar onde a compreensão intelectual se esgota e onde só nos resta dar o próximo passo com os próprios pés. Esta não é uma série de revelações para ser arquivada na mente como um conhecimento especial, mas um convite para ser vivido, respirado e experimentado, na textura áspera e bela do cotidiano. A jornada da fé como uma aventura guiada pela bússola do coração, a leitura viva das Escrituras, a escuta no silêncio e o compartilhar na comunidade, tudo isso converge para um único ponto: o agora. O reino de Deus não é um destino futuro a ser aguardado com passividade. É uma realidade disponível, uma semente de eternidade plantada no solo do tempo presente, que nos convida a germinar agora, a florescer agora, a dar frutos de amor, alegria e paz agora. A grande questão que ecoa depois de tudo que foi compartilhado não é o que você acredita, mas como você vai viver. Como você, com suas responsabilidades únicas, seus dons singulares e suas lutas particulares, irá encarnar esta fé relacional e transformadora no seu ambiente de trabalho, no seio da sua família, no silêncio do seu lar. Talvez o seu próximo passo não seja um grande salto, mas um pequeno e corajoso movimento. Pode ser a decisão de reservar 5 minutos de quietude intencional ainda hoje. Pode ser a coragem de fazer à sua comunidade um questionamento sincero que tem adiado há tempos. Pode ser a simples, porém revolucionária, prática de olhar para as pessoas ao seu redor. O caixa do supermercado, o colega de escritório, o familiar difícil, não como personagens secundários na sua história, mas como seres humanos portadores da mesma centelha divina, dignos de um olhar de compaixão e presença autêntica. Um geólogo, acostumado a analisar camadas de rocha que testemunham eras passadas, pode encontrar profunda espiritualidade em aprender a ler as camadas da alma humana. A história, as dores, as esperanças, com a mesma paciência e reverência. Essa é a arte de ver o extraordinário no ordinário, o sagrado no profano. É perceber que cada encontro é um convite, cada desafio um terreno fértil para o crescimento, e cada ato de amor simples, uma oração sem palavras. Este caminho não promete uma vida isenta de dor ou de perguntas sem resposta. Pelo contrário, ele nos capacita a atravessar os vales sombrios sem perder a direção do norte, a abraçar a complexidade sem a necessidade de simplificá-la com dogmas baratos e a descansar na graça
quando nossas forças se esgotam. É uma jornada de transformação contínua, onde vamos sendo moldados lentamente à imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no fim de tudo, descobriremos que o maior milagre não foi caminhar sobre as águas, mas aprender a caminhar com fé sobre o solo instável da nossa própria humanidade, de mãos dadas com o divino e com nossos irmãos. E assim, chegamos ao final desta conversa. Se esta jornada ressoou no seu coração, se algo despertou ou se acalmou dentro de você, isso é um sinal lindo. A semente foi lançada. E eu gostaria de fazer um convite caloroso para que você continue caminhando conosco. Inscreva-se no canal, não como um número a mais, mas como um membro desta comunidade de viajantes. Aqui nós nos enxergamos como companheiros de estrada, trocando experiências, nos apoiando nos trechos difíceis e celebrando juntos cada novo horizonte que se descortina. E eu tenho um desejo genuíno. Conte para mim e para toda a comunidade nos comentários. Conte o que esta conversa despertou em você. Qual foi a sua pequena grande descoberta? Uma ideia que clareou sua mente? Um conforto que tocou sua ferida? Uma pergunta nova que nasceu? Compartilhe a sua história. Sua experiência é única e pode ser justamente a luz que outro viajante, sentado na beira do caminho, precisava enxergar para seguir em frente. Sua voz importa. Sua jornada inspira a nossa. Se este conteúdo fez sentido para o seu coração, deixe seu like. Isso ajuda nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, assim como nós, anseiam por uma fé com mais significado e menos dogmas. Um abraço fraterno e até o próximo passo. A jornada continua.